dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos nessa segunda jornada do 5º Festival Internacional de Poesia, um programa realizado com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do seu programa de ação cultural. E essa manhã nós temos a grande satisfação de receber aqui o grande poeta, jornalista, escritor, professor universitário, autor de 40 livros, 6 prêmios literários, grande amigo nosso, Afonso Romano de Santana. Por favor, professor. Bom dia. Maravilha estar aqui, né? Vocês acordando essa hora da madrugada para falar e ouvir sobre poesia. Isso é um milagre. Eu estou vindo de Brasília e lá eu fui lançar um livro chamado Ler o Mundo. O livro que acabou de sair agora e talvez interesse a algumas pessoas aí. Tem tudo a ver com a poesia, tem tudo a ver com a nossa reunião. Porque a poesia é uma maneira de ler o mundo. Sempre digo que há 3 maneiras de você equacionar os problemas, ou ver o mundo, ou tentar entender a realidade. A primeira maneira é a ciência, a maneira científica. A outra maneira, religiosa, mística. E a outra maneira é artística. São os 3 approaches que nós temos e que são universais desde sempre. Ciência, a religião e a arte. Cada um fornece uma visão do mundo determinada. E nesse livro eu tento dar uma ideia de o que é ler o mundo. Eu sempre penso que quando nós acordamos hoje de manhã, já começamos a ler o mundo. A gente começa a olhar a temperatura, a roupa que vai vestir, e se organizar. Antes de começar a ler os jornais e ligar a televisão. E é um tipo de atividade que é de qualquer ser vivo. Os animais fazem isso de uma maneira espontânea e maravilhosa. Eu me lembro que há poucos anos atrás houve um tsunami lá na Ásia. Agora o tsunami está na moda, né? Houve um tsunami, aquele terrível. 1 hora antes do tsunami, os animais todos sabiam que ia haver um tsunami. Menos os seres humanos. Os elefantes sabiam, os cavalos sabiam, os cães, gatos, baratas, todo mundo sabia que o tsunami já havia começado. Os seres humanos levaram 1 hora para perceber que a onda tinha se afastado, tinha se recolhido e viria depois trazendo a tragédia. Quer dizer, os animais leem o mundo. Leem o mundo. Eu tenho uma cachorrinha. Toda palestra que eu faço, eu falo sobre essa cachorrinha. O Marinho já está rindo. Ela lê o mundo. Quem tem cachorro aqui? Quem tem cachorro entende até o governo. Entende tudo. Quem tem gato, você convive com o animal, é uma coisa. É outro código, você entra em outra dimensão. Essa minha cachorrinha, ela sabe, nós estamos no 15º andar, ela sabe quem está na portaria. Como eu não sei. A minha cachorrinha especial, né, que agora está estudando inglês, acabou de ler Goethe, Freud, alemão direto, a cachorrinha incrível. Pois bem, os animais leem a natureza. Os índios, nossos amigos índios, leem a natureza à perfeição. Estão na floresta, sabem os caminhos, para onde é que vão, sabem o veneno, os frutos. Eu me lembro de uma história que eu botei até numa crônica, que aconteceu com o Rushkin, ele é ecologista que morreu há alguns anos.
Bush estava na floresta com os índios e, de repente, fazendo pesquisas, você pesquisava orquídeas e borboletas, etc. Tinha uns sapos estranhos ali. Ele achou aqueles sapos tão fascinantes e foi pegar os sapos. Mas eram sapos venenosos. Na hora que ele pegou aqueles sapos para recolher, para estudar, os índios ficaram horrorizados. Eles sabiam que os sapos eram envenenados. Tanto é que ele pegou depois cirrose e ficou para morrer. Os índios sabiam. E quando correu nos jornais que o Rusk estava para morrer por causa daqueles venenos, essa crônica até disse: se os índios sabiam que havia veneno naqueles sapos, claro que os índios sabiam também como curar aquele veneno. A ideia de remédio, vocês sabem que a palavra farmácia é uma palavra que tem dois sentidos, né? Significa remédio e veneno. Farmácia vem de remédio e veneno. E os índios sabiam disso. Tem gente sabe dessas coisas. Agora nós que somos civilizados, estamos tentando entender as coisas, com mais dificuldade que os outros. E nós enfrentamos 3 problemas hoje em dia. Problemas sobre os quais eu me detenho nesse livro chamado Ler o Mundo. É que nós enfrentamos 3 tipos de analfabetismo. Analfabetismo propriamente dito, hoje são 9% no Brasil. O analfabetismo funcional, que é aquele das pessoas que sabem ler, mas interpretam mal o que estão lendo. A gente vê isso no vestibular o tempo todo, né? Dá um texto para a pessoa, vem com interpretação totalmente diferente. E o analfabetismo tecnológico. Tem maior dificuldade de saber como é que funciona o iPhone, o iPad, né? Um amigo até que diz o seguinte: você saber se numa casa existe adolescente é muito fácil. Você olha aqueles aparelhos elétricos de vídeo, etc. Se tiver com o horário certo, tem adolescente. Se o horário estiver errado, só tem adulto. É o analfabetismo tecnológico, que é irremissível e incontornável. Então, esse livro trata disso e trata de uma coisa. Eu estou vendo aqui que a secretária de Cultura aqui, várias pessoas que trabalham com livro, né, e com a leitura, há uma experiência da nossa geração nos últimos 30 anos, experiências mais variadas. Pessoas que fazem isso, que o Zé Eduardo está fazendo aqui, que é botar a poesia dentro do cotidiano. Uma pessoa lá em Sabará que fez uma biblioteca dentro de uma borracharia, uma borrachoteca. Lá em Brasília, agora onde eu lancei esse livro, lancei o livro Um Açougue Cultural. Tem um site que é o Tibono Cultural. O rapaz tem um açougue e fez uma biblioteca dentro do açougue e faz grandes shows hoje lá. E agora, além de fazer o livro dos pontos de ônibus da cidade de Brasília, ele vai fazer, sabe o quê? Internet nos pontos de ônibus de graça. Tem um patrocínio para isso. Isso faz parte da leitura do mundo. Sem internet você não lê mais o mundo, não é isso? O Google é um grande dicionário, isso aí. Então são experiências pelo Brasil inteiro, as quais eu remeto nesse livro chamado Ler o Mundo, que eu espero seja muito útil para bibliotecários, para professores, para quem trabalha com essa questão da interpretação. Só para terminar essa parte, né, há uma espécie de preconceito equivocado das pessoas que trabalham com a leitura. As pessoas entendem a leitura primeiro como distração, equívoco. A leitura pode ser uma distração, mas leitura é concentração. Não é concentração. Ler para se distrair é um outro departamento. É para não pensar. A verdadeira leitura é concentração. E a verdadeira leitura é interpretação. Uma outra coisa que tem que ser modificada é que essa história de prazer de ler, isso é uma coisa relativa. Você, quando lê, você está estudando, você está pesquisando. Eu estudei na faculdade a Divina Comédia durante 3 anos. Curso de letras, você estudava italiano. O primeiro ano era o purgatório, era o inferno, o segundo ano o purgatório, e o terceiro paraíso. Aquilo era duro. Agora, eu leio Dante
hoje, as tradições, o original, com prazer. Mas é um prazer que vem do estudo. Não tem isso, né? E refazer a ideia de leitura em vários sentidos. E nisso, é claro, entra a poesia, que é o nosso assunto básico de hoje. Eu vou fazer com vocês aqui hoje uma coisa dupla. Eu vou mostrar primeiro um vídeo, que é um DVD, que é rápido, são 7 minutos mais ou menos, de uma experiência que é feita com a poesia. Tem 2 partes nesse vídeo, uma parte onde eu explico o poema que será mostrado, e depois esse poema exibido de alguma maneira. É uma tentativa de fazer, de uma maneira, digamos, mais ou menos nova, a leitura da poesia e a leitura do mundo. Ou seja, há na tradição da poesia um esforço de tirar a poesia do livro. Porque a poesia originalmente não estava no livro. Estava na voz dos xamãs, dos pajés, dos cantadores populares, na oralidade. Depois se refugiou no livro. O que é bom e que é ruim também, porque afasta um pouco a poesia da realidade. E há várias tendências na poesia moderna de voltar à poesia visual. O poema Cartaz, eu mesmo participei, quando ele vinha aqui, tinha nascido, em 1963, de uma exposição de poesia visual em Belo Horizonte. A poesia brasileira toda colocada em cartazes muito sugestivos, muito ilustrativos, tentando esse resgate do livro em função da visualidade. Outros radicalizaram essa questão de tal maneira, como em São Paulo, sobretudo os concretistas, chegaram a pensar na poesia apenas como uma coisa visual, até sem palavras. Esse poema, um poema que tem um título meio estranho, chama-se Obama, venha comigo a Cartago. Ninguém sabe o que é Cartago hoje, né? Gente, no colégio, você sabe. No colégio, você fala em Cartago. Delenda Cartago. Ninguém sabe, porque ninguém estuda mais nos colégios hoje, é aquela coisa que eu estudava. Poema do Delenda Cartago, né? Apague Cartago. Delenda, delete, né? Aí na internet, delete Cartago. Que é aquela história da luta entre Roma e Cartago, na Tunísia. E essa luta é uma luta que não é apenas daquele momento. Quando você olha do ponto de vista histórico, do ponto de vista poético, é que passa a ser uma luta do nosso tempo. Então, esse poema que eu vou pedir que seja exibido é a primeira forma da gente entrar nessa conversa sobre a poesia, a realidade, maneiras de ler o mundo. Por favor. Em 2009, eu fui a Cartago, que é na Tunísia. Eu sempre quis ir a Cartago, porque talvez eu seja um colecionador de ruínas. Já estive em Pasárgada, na antiga Pérsia, visitei as ruínas do Muro de Berlim, a Muralha da China, e fui até o World Trade Center ver o Ground Zero. Eu acho que a história tem umas lições a nos dar a partir das ruínas. No ginásio a gente lia um poema do Olavo Bilac, que era Delenda Cartago, né? Apague Cartago. Cartago tem que ser destruída, segundo a frase de um general romano. Você se colocar num lugar como Cartago é se colocar no lugar do perdedor. E ali eu me lembro que eu ficava olhando aquelas ruínas e olhando o mar, o Mediterrâneo, e imaginava as naus romanas chegando para o desembarque e a destruição que ocorreria logo depois. De dar saída ao nosso barco.
As naus do Império Romano chegando aqui para acabar com Cartago, olha lá, ó. E evidentemente sucedeu uma coisa imprevisível, né? De Cartago eu fui para Roma. E estive ali uns dias. E o choque de Cartago, que foi destruída por Cipião o africano, e estar em Roma, no meio daquela história concreta, essa oposição entre norte da África e o Império Romano, isso me provocou umas ideias, umas sensações que acabaram resultando neste poema que eu escrevi logo em Roma. Na verdade é um poema como se fosse um discurso, como se fosse uma carta. É um poema na tradição de Walt Whitman, de Mayakovsky, de Sandburg, ou seja, é um poema da exposição oral e ao mesmo tempo é um diálogo com a história. Eu não posso pensar em Cartago sem pensar em Vietnã. Eu não posso pensar em Império Romano sem pensar no Império Americano. Eu não posso deixar de pensar no Iraque, no Afeganistão. Aí me ocorreu essa ideia. Já que o Obama é tão simpático, eu gostaria de chamá-lo para uma conversa poética, mais do que pretensiosa. Obama, venha comigo a Cartago. Obama, venha comigo a Cartago. Obama, venha comigo a Cartago. Posso lhe convidar para a cup of coffee, ou se preferir, uma cerveja nos jardins da Casa Branca, como você fez com aquele professor negro e aquele policial que equivocadamente se atritaram. Mas o melhor lugar para o nosso encontro é Cartago. Como dizia Garcia Lorca, ali não passava nada. Dos romanos matam sempre 3 cartagineses. Certamente, há lugares mais auspiciosos para se ir e dialogar. A Cartago, Massada ou Numância, se vai para resistir e morrer. Na escola, quem sabe na Palestina ou Bagdá, nos ensinam 120 anos de guerras púnicas, até que na terceira, Belém da Cartago, Belém da Cartago, Roma sentenciou. E após 3 anos de cerco, como em Stalingrado, quando devorados os cães, já se devoravam os ratos, fez-se o Fiat ao revés. Por 6 dias, por 6 noites, hordas de legionários atravessando arrasados vinhedos e olivais se revezavam num sucessivo ataque. Só Cipião Emiliano, o mais voraz, não descansava. Alcançadas as primeiras casas em Birza, lançaram tábuas sobre os terraços e avançavam enquanto, embaixo, o estrido das espadas e o alarido das mulheres desventradas lembravam Milei. A fuga era impossível. Até as figuras imóveis dos mosaicos se horrorizavam, como uma lagarta de fogo incendiada. A história ardia como no Vietnã ardia a pele sob napalm. E foi quando o legionário texano, indiferente, disse ao repórter de TV: I am doing my job. E vieram os 10 senadores de Roma conferir a destruição. A pilhagem foi liberada aos soldados, mas o ouro, a prata, a oferenda aos deuses e o petróleo foram prometidos a outros nobres. Nem Tanit, nem Baal poderiam socorrer Aníbal e seus 300 elefantes,
como não puderam valer a Asdrúbal, seu jovem irmão, e aos que não mais queriam a guerra. Entre Cartago e Roma, como entre Dido e Enéas, nunca foi fácil a relação. O amor sempre rondou a morte sempre rondou o amor. Entenda, enfim, por que os romanos ergueram em toda parte tantas casas de banho. Era muito sangue para lavar. Venha, Obama. Passearemos aqui pelas ruínas das termas de Antônio Pius. Não há água, não há chuva que lave tanto remorso petrificado. Agora, enquanto escrevo, estou em Roma, a 10 metros do portentoso Panteão. E olho o crepúsculo tingido de ouro e sangue, as cúpulas e telhados. Alguns pombos pousam sobre o templo de Agripa e Adriano, como se saídos da Arca de Noé ou daquele pôster de Picasso. E eu, romano, que ontem em Cartago fiz o jejum de Ramadã, cercado de oleandros e jasmins, e contemplei a história dos altos jardins de Bussaíde, venho a Roma para acertar contas com Catão e toda a prole de Cipião, o africano. Você não poderia ficar fora deste assunto, Obama. You are the man. E depois do que Catão e Cipião fizeram ao Iraque, temo que a próxima Cartago é Afeganistão. Os símbolos e as ruínas me perseguem. Olha essa luz islâmica, aquele alfange afiando sua lâmina na crispada torre barroca de Borromini. Temos que conversar, Obama. You are the man. E o melhor lugar, posto que o mais terrível é Cartago. Ali não passa nada. 2 romanos matam sempre 3 cartagineses. Esse poema, ele retrata algumas das minhas obsessões. A relação do poeta com a história, que para mim é fundamental, né? No ano passado eu corri o Brasil e várias cidades do país, levando uma reedição daquele livro Que País é Este? Que é essa indagação sobre o que é ser brasileiro hoje, ou ontem ou sempre, né? Que é uma maneira de indagar sobre a própria essência do ser humano. E hoje em dia já não se trata mais de perguntar que país é este, mas estão todos perguntando que planeta é este. Porque as questões se tornaram globalizadas e as soluções têm que ser coletivas. Daí essa tentativa de entender a história de ontem e de hoje, fundido tudo numa mesma perplexidade. Agora, dando um salto um pouco para frente, eu vou ler para vocês alguns textos do meu próximo livro, que deve sair agora no mês que vem, um livro chamado Exercício de Finitude, que pertence esse livro a um projeto poético pensante que eu desenvolvo desde sempre, desde que comecei a escrever. Ou seja, eu tenho uma ideia a respeito de poesia que coincide com o que um filósofo chamado Heidegger chamava de poético, um projeto poético pensante. Ou seja, a poesia não é simplesmente uma coisa ocasional, não é descrever de emoções eventuais, não é simplesmente juntar no livro textos aleatórios. Dentro dessa ideia do projeto poético pensante, um livro é um conjunto de textos sistêmicos, sistemáticos, que expressam consistentemente uma visão de mundo
dentro de um determinado período. Esse projeto que eu venho desenvolvendo desde o primeiro livro, em 65, um livro chamado Canto e Palavra, é um projeto que vai passando por várias etapas. Teve uma etapa aí pelos anos 70 para 80 de grandes poemas largos, tipo Que País é Este?, ou A Grande Fala do Índio Guarani, poemas de largo fôlego, onde há uma espécie de um tom meio épico, ainda que seja dentro da ideia de anti-epopeia, de contestação do regime. Nos meus últimos livros, esse tom foi se modificando. Claro, é a experiência, é a idade, e como acontece com os cantores líricos, você não fica dando mais dó do peito. Você começa a cantar mais em sottovoce, mais para dentro, uma meditação menos gritante. E se o livro anterior meu se chamou Testamentos com X, de texto e testamento, dentro da ideia de que quando o poeta escreve, ele está fazendo o seu testamento, está deixando já uma visão de mundo. Esse livro que vai sair agora chama-se Exercício de Finitude, que é uma coisa complicada. É complicado para todo mundo. Como dialogar com a nossa finitude? Porque quando você é jovem, essa coisa está muito longe. O jovem vive no espaço. O adulto é aquele indivíduo que descobriu o tempo. Cair no tempo não é para qualquer um. Exige uma densidade, um patetismo, uma perplexidade, uma maturidade para você desentranhar dos fatos pessoais, históricos, uma certa substância. E a poesia é muito isso. É aquilo que você tira como uma espécie de sumo das suas experiências. Por isso, nesse livro tem até um poeminha curto que se chama Ostra. A ostra é um ser, metaforicamente, muito ilustrativo. Porque a ostra fica ali dentro daquela concha, aí de repente entra uma areiazinha, qualquer areia, fica grudada no corpo da ostra, aquela ferida, e ela, para cobrir aquela ferida, na entrada daquela areia, ela começa a segregar uma coisa que é a pérola. A pérola nasce do sofrimento da ostra. Então esse poeminha diz o seguinte: ostra, estou num trabalho de ostra. A areia entrou-me na concha, na carne. Sangue, mas não se vê. O mar é grande e a pérola é pequena, embora reluza como um poema. Esse poeminha curto é uma espécie de introdução ao que vai ser colocado nesse livro. Uma das coisas que a maturidade ensina pra gente é você observar os pequenos rituais da vida. Quando você é mais jovem, era o meu caso, está preocupado com o épico, como nesse poema, a história. Mas de repente a poesia está dentro da sua casa, está com os objetos, com os animais, nas pequenas cenas domésticas. E esse livro se abre, por exemplo, com um poema chamado Ritual Doméstico, que diz o seguinte: toda noite acendo algumas velas na sala, enquanto minha mulher prepara o jantar. Somos nós dois,
e essa cachorrinha meiga e seu estoque inesgotável de afeto. Comemos, conversamos, as velas em torno, elogio a comida surpreendente que ela sempre faz. Falamos do mundo, de nós mesmos. Volta e meia ela me diz: vou te dizer uma coisa que só posso dizer para você. E faz uma revelação como se abrisse um poema. Calmamente o jantar chega ao fim. Vou tirando as louças e começo a apagar as velas uma a uma, enquanto soam os últimos acordes barrocos. Menos um dia, uma noite a mais. Junto à porta, a cachorrinha ora deita-se estirada, ora late para o nada. A poesia é isso, né? Poeta latino para o nada. Latino para o nada. Acho que eu contei aqui da última vez, uma história que eu tenho que contar sempre. Se eu não contar, a palestra não foi feita. De um professor, um amigo meu que disse que estava no ginásio, e aí entrou um professor esquisito e disse assim: eu queria dizer para vocês que eu sou professor de filosofia e que filosofia não serve para nada. Aí os alunos levaram um susto com aquilo. Aí eu, agora eu vou explicar para vocês o que é o nada. Começou a explicar o que era o nada. Passou 50 minutos explicando o que era o nada. Quando terminou a aula, esse meu amigo me disse: minha vida estava decidida, eu ia ser professor de nada, eu ia ser filósofo. Então, com o escritor, com o artista, é mais ou menos isso. É em torno desse nada. Nada que é tudo, né? Se você tirar a filosofia, tirar a arte das culturas, não sobra nada. Sobra umas cascas que não faz muito sentido. De vez em quando a gente acorda, né? Olha os jornais, mesmo aqui em Dois Corvos, que é um paraíso, cheio de macadâmia, né? Pessoas felizes, né? Tem um mundo aí fora que é barro. E dá vontade, de repente, de limpar o mundo, né? Tanta tragédia. E eu tenho um poema que reflete muito uma coisa que é a experiência nossa e de muita gente aqui. Você viaja pelo mundo, vai a lugares fantásticos, dá vontade de ficar ali para sempre, em vez de ficar voltando para a pequena miséria do seu cotidiano. Então eu tenho um poema que está nesse livro que se chama Parem de jogar cadáveres na minha porta. Parem de jogar cadáveres na minha porta. Tenho que sair, respirar. Estou seguindo para os jardins de Alhambra, a ouvir o que diz a água daquelas fontes e acompanhar o desenho imperturbável dos Elíseos. Não me venham com jornais sangrentos sobre os braços. Parem de roubar meu gado, de invadir meu teto e de semear pregos por onde passo. Estou em Essaouira, na costa do Marrocos, olhando o mar, ou em Minas, contemplando as montanhas ao redor de Diamantina. Não me tragam o odorento lixo da estupidez humana. Parem de atirar na minha sombra e abocanhar meu texto. Estou em Delfos, naquela manhã de neblinas, ouvindo o que me diz o oráculo em surdina. Ainda agora embarquei para o Palácio Topkapi, frente ao Bósforo, quando tentaram me esfaquear na esquina. Jamais permitirei que quebrem as porcelanas e roubem a gigantesca esmeralda na real vitrina. Não
me chamem para reunião de condomínio. Estou nos campos de Toscana, onde a gigante mão de Deus penteia os montes e minha alma se sente pequenina. Dei de mão as comendas e insígnias. Não tenho mais que na praça erguer protestos e distribuir esmolas. Não é mais a minha sina. Acabo de entrar no pavilhão da harmonia preservada e me liberto na cidade proibida na China. Não adianta o clamor dos burocráticos compromissos, nem vossa ira. Tenho 8 anos. Saí para nadar naquele açude atrás do morro e pescar a minha única e inesquecível traíra. Parem de jogar cadáveres na minha porta, na minha mesa, na minha cama, dificultando que alcance o corpo da mulher que amo. Afastem de mim o vosso cálice. Impossível ficar no tempo que me coube o tempo todo. Preciso repousar num campo de tulipas, reaprendendo a ver o que era o mundo antes de, como um Sísifo moderno, desesperado, julgar que o tinha que carregar. Poeminha curto sobre o fazer poético, chamado Tempoesia. Penso, talvez esteja jogando meu tempo fora enquanto escrevo poesia. Que pena. Penso, talvez esteja apenas jogando o tempo dentro do poema. Essa ideia de velhice e maturidade é uma ideia que nós temos que enfrentar. A Simone de Beauvoir tem um livro que todo mundo deve ler sobre a velhice, onde ela faz levantamentos, estatísticas muito interessantes e até reconfortantes para as pessoas que têm mais de 21 anos. Uma das coisas que ela diz lá é que os jovens pensam que os avós não têm sexo. Os avós não fazem amor, não trepam, são todos sublimados, né? E as estatísticas mostram que as pessoas com 80, 90 anos, 100 anos, continuam exercendo sexualidade de uma maneira incrível. Um dia eu soube com uma conhecida minha que tem 90 anos, que é casada com um senhor de 60 e tem um amante de 45. Aí dá esperanças. Então tem um poema sobre essa coisa do tempo, da maturidade, etc., que é um poema chamado Como se desce uma montanha. Porque a gente passa a vida inteira subindo a montanha, não é isso? Quando vocês estudam letras aí, tem um célebre livro do Albert Camus, que é Sísifo. Sísifo empurrando aquela pedra, montanha acima. Aí quando ele está quase chegando lá, a pedra escorregava, e ele de si tinha que empurrar aquela pedra para cima, era a condenação que ele tinha. O Albert Camus faz então a interpretação filosófica do absurdo da vida, que é empurrar essa pedra que vai cair sempre. E estamos todos condenados à morte. Então é preciso tirar alguma chamada sabedoria disso. Então eu tenho um poema chamado Como se desce uma montanha. Não é mais fácil nem menos perigoso do que subir. É diverso. Se olhados de fora, os gestos podem parecer mais lentos,
quem desce, ao contrário, a sensação não é de vertigem, é complemento. Subir foi demorado. Descer é outra arte. É como se Sísifo, do outro lado do monte, estivesse. Descer com uma pedra nos ombros pode ser leve. Esse livro fala muito da minha perplexidade, nossa perplexidade diante dos mistérios do mundo. Eu, cada vez mais, fico maravilhado diante das bactérias. Você já pensou nas bactérias? Nós estamos cheios de bactérias. As bactérias nos mantêm vivos. A gente não vê a bactéria, né? É pior que o ácaro, é menor que o ácaro. Nós temos que dialogar com esses seres invisíveis. Por outro lado, você liga a televisão, tem aquele seriado do Carl Sagan sobre o universo. Estrelas, galáxias, buraco negro, as cordas. Você fica entre os dois extremos, perplexo e maravilhado. E volta e meia, eu escrevo um poema sobre essas perplexidades. Um poema que se chama Eu Sei. E diz o seguinte: eu sei quando uma pessoa, um fruto, está morta. Não é o caso desta laranja que abro e escorre o sumo entre meus dedos. Eu sei quando uma semente pulsa, como um poema, na laranja desventrada que cortei, comi nesta devastadora manhã. O mistério me atordoa. Algo pulsa inteiro na laranja ou no sol que explodirá. Morta, a matéria se esboroa e rompe em novas formas para de novo me estarrecer. Os poetas volta e meia são chamados de nefelibatas. Nefelibato é o indivíduo que vive nas nuvens. Eu, quando estudava literatura no colégio, o professor dizia os poetas simbolistas, no final do século XIX, eram todos nefelibatas, porque eles escreviam muitas nuvens. Hoje está todo mundo na nuvem, não é isso? A internet diz que as nossas informações estão todas na nuvem. Quer dizer, somos todos nefelibatas, graças à alta tecnologia. Eu não sei se vocês sabem que existe na física, e eu, volta e meia, leio coisas sobre física, exatamente porque eu não entendo nada. Procuro ler para continuar não entendendo nada e ficar cada vez mais perplexo, porque os físicos são todos poetas enrustidos. Quando eles chegam diante de um problema insolúvel, eles fazem uma metáfora. Metáfora é comigo, né? Aí a gente dialoga. Buraco negro, cordas. E o Einstein é um exemplo disso. O Einstein, no final da vida, disse: Deus não joga dados. Maravilha, isso é uma metáfora para estudar a questão do acaso. E os físicos, nos anos 70, começaram a estudar o acaso, estudar o caos, e chegaram à conclusão que o caos tem uma ordem. O caos não é caótico. Sensacional, né? O caos não é caótico. Os físicos fizeram uma equação, 0,9, não sei o que, um número imenso, equacionando o caos. Agora, os físicos chegaram a isso olhando as nuvens. O Michel Feigenbaum, na Califórnia, de repente acordava, estava olhando para o céu, as nuvens se modificavam, parece isso, parece aquilo, ele olhando as nuvens, nefelibata, não? Aí chegou à conclusão que aquelas nuvens tinham uma estrutura determinada. Aí ele começou a olhar como é que uma gota pinga
torneira da casa, o ritmo, a maneira como a gota pingava, não era aleatória, tinha uma organização aqui. Aí ele começou a olhar as águas de um regato, depois aquelas ondas assim, e aquelas ondas no regato tinha uma ordem, tinha uma estrutura. Então ele criou a teoria do caos. Então uma repercussão imensa na física dos nossos dias. É onde o cientista e o poeta se encontram. Eu tenho um poema sobre as nuvens, que diz o seguinte: as nuvens não têm preocupação estética. Sou eu que as organizo para meu regozijo esperto. Elas simplesmente se desfazem e nem sabem disso. Mas eu as estudo, eu as apuro, como Turner e alguns poetas que organizaram o entardecer. A natureza não tem preocupações morais. A natureza não mata nem odeia, ou melhor, mata e ama de igual maneira. E todo movimento é desejo de viver. A morte é apenas uma forma estranha da vida se refazer. Um dia o Estadão publicou um poema que vai sair nesse livro, e vários amigos falaram sobre isso. Um amigo me disse que não conseguia dormir por causa desse poema. Eu não quero tirar o sono de ninguém aqui, não. Também não é um poema mórbido, não, apesar de falar de morte. Esse negócio de morte, aqui em Dois Covos também as pessoas morrem, não é isso? Pois é, em todo lugar, né? Eu sempre digo que esse negócio da morte, você não pode deixar para pensar na morte depois de morto. Você tem que pensar antes, organizar, viver a sua morte, construir a sua morte, como dizem os pensadores e os escritores. E conversar com o seu fim, com a sua infinitude, que é o título desse próximo livro, é uma maneira de você viver duplamente. Vive antes e vive depois. Então esse poema se chama Preparando a Cremação. Levanto-me, vou ao cartório autorizar minha cremação. Autorizar que transformem minhas vísceras, sonhos e sangue em ficção. O que pode haver de mais radical? Assinar este papel tão simples, tão fatal? Autorizar a solução final de todos os poemas. Faz um belo dia. Do terraço, vejo o mar. Pescadores cercam um cardume, banhistas seguem se expondo a vida ao sol. Olho a trepadeira de jasmim, os vasos de begônia e gerânios, margaridas brancas e azaleia. A vida continua dentro e ao redor de mim. Poetas, antes e depois de Homero, tentaram cantar a morte. Nos consolaram. Hamlet, cioso, dialogou com a caveira, de antemão. Olho cada parte de meu corpo que vai se desintegrar, mexo os dedos, vejo as veias e no espelho esse olhar que nada mais vê. Irei à praia daqui a pouco, mas antes passarei pelo cartório. Há muito tempo venho me preparando, me despedindo do sorriso da mulher, das filhas, da rua onde diariamente passo, me despregando dos livros, vizinhos e paisagens. Não sou eu.
Minha mulher, antes de mim, no mesmo cartório foi, e ainda mostrou-me o documento. Olho-a deste terraço. Lá está ela, viva, ligada nas plantas e planos. Olho-a, acabou de fazer um vestido novo. Como imaginá-la no jamais? Ao lado, o barulho de um túnel que estão cavando. É a nova estação do metrô. Há um alarido de crianças na escola vizinha e eu saio, numa esplêndida manhã de sol, para cuidar de minhas cinzas. Tenho muito que dialogar com a morte e a vida ainda. Todos os dias a gente lê os jornais, né, e vê essa questão da ecologia, que é uma questão complicada, né? O mundo caminhando para uma espécie de apocalipse. Aquele filme do Al Gore, o livro que publicou, a gente tem a impressão que vive uma espécie de Gênesis invertido. Deus levou 7 dias para fazer, né? Eu tenho até um poema chamado Gênesis, um outro livro, onde eu faço considerações sobre isso. Nesse próximo livro, eu tenho um poema um pouco invertido, que é o Gênesis invertido. Eu costumo dizer que nós estamos mais ou menos naquela situação do Titanic. Fala, lá o Titanic, oceano, noite, neblina, todo mundo ali no convés, nos salões de festa. Então nós temos 2 soluções. Ou ficamos no convés, bebendo, dançando, trocando de lugar nas cadeiras, ou mandamos um recado para o comandante para ele mudar de rumo, que o iceberg vem aí. Então esse poema é patético, é sobre o que seria esse fim que nos espera se nós não tomarmos providências urgentes. É uma contagem regressiva. Chama-se Gênesis invertido. No 7º dia antes do fim, as geleiras fendidas desabarão. Focas, pinguins e ursos deixarão suas ossadas no deserto em formação. Ilhas imprevistas emergirão e o que agora é continente será um conteúdo na escuridão. No 6º dia antes do fim, desnorteados pássaros não saberão de onde vieram e para onde vão. Subvertida a ordem dos mares e florestas, seres atônitos seguirão o rumo do vento e da aflição. No 5º dia antes do fim, choverá fogo no inverno. Enlouquecidas as estações, as colheitas se perderão, devoradas por bactérias germinadas do próprio grão. No 4º dia antes do fim, peixes envenenados boiarão entre sargaços e destroços, e os corais também mortos não chorarão. No 3º dia antes do fim, no esqueleto das cidades, máquinas desoladas, bactérias desesperadas do próprio nada comerão. No 2º dia antes do fim, o homem e a mulher, cobertos de chaga e solidão, se deitarão no barro e desaparecerão. No 1º ou último dia antes do fim, Deus, desolado, se retirará para outra galáxia e, contemplando as trevas dissipando a criação, sentirá um pesado vazio
suas mãos. Para terminar, porque agora que vem a melhor parte dessa manhã, que é a Marina, estou aqui apenas fazendo aquecimento para ela. Dois coelhinhos. Nós temos uma amiga que é um luxo ter essa amiga. Ela é organista, é talvez a maior organista brasileira, estudou na Europa, e outro dia ela disse para a Marina que era organista daquele órgão da Sé em Mariana, em Minas, Elisa Freixo. E ela tem uma coisa invejável. Ela tem a chave da Catedral de Chartres. Quando ela vai a Chartres, ela entra naquela catedral sozinha, de madrugada, se assenta naquele órgão e toca aquele órgão. Ô Zé Eduardo, é tudo que a gente queria, né? Já pensou? Então esse poema, para Elisa Freixo, se chama Minha amiga tem a chave da Catedral de Chartres. Não lhe bastava ser senhora dos antigos órgãos de Minas. Na Catedral de Chartres, quando nada ali ocorre, missa, bodas, enterro, ela entra solene, solitária, assenta-se soberana e desencadeia acordes portentosos. É quando os vitrais da igreja tornam-se sonoros, e se há céu, e se há anjos, alguns deles transparentemente choram. Esse poeminha que dá título ao livro, o poema Tipo Aicai, são 3 versos apenas, exercício de finitude. Só a ausência plena é plenitude.